Oi, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula sobre sistemas. Lília, o que é sistema, tá? A gente vai dividir essa aula em duas partes. Existe um sistema de chamada, lembra aqui na sua mente, quando eu vou utilizar um autor, tá? E eu preciso escrever o nome dele, né, para dar o crédito, é como se eu estivesse chamando esse autor, tá? Então, a ABNT chama de sistema de chamada, dois sistemas, tá? Autor, data, então, sobrenome do autor, vírgula, data, para significar que eu estou dando crédito àquele autor, e o numérico, tá? E o numérico. Então, hoje a gente vai falar não só do sistema de chamada, como do sistema de referências. O que é a chamada? Chamada é o nome do autor, tá? Chamada é a forma como você vai contar para o seu leitor de onde você tirou aquilo, de qual livro, né? Assim, de quem que escreveu aquela ideia ali. Já o sistema de referências é diferente. Vou falar primeiro do sistema de chamada e depois a gente vai falar do sistema de referências. Então, sistema de chamada, ou eu faço ele autor-data, ou eu faço ele numérico. O que é o autor-data e o que é o numérico? Beleza? Autor-data, autor, e a data, e se for uma citação direta, a página, beleza? Ah, Lília, e o numérico? Eu ponho o númerozinho. Olha que legal, super simples, não tem nada de especial. Agora eu vou te mostrar na prática como que é o sistema autor-data. Vou colocar aqui na nossa telinha a NBR correspondente, tá? Dentro dessa NBR, que é bem grandinha, aqui no tópico 6, está a parte da chamada. Então, a gente está na NBR 10.520, que é a apresentação de citações. A apresentação de citações. A citação é qual parte? A citação é a parte do texto que você ou copiou de outro lugar ou parafraseou, ou seja, escreveu com suas próprias palavras, beleza? Isso é a citação, tá? Isso é a citação. Então, quando a gente fala de citação, ó, menção de uma informação extraída de outra fonte, vou aumentar aqui. Menção de uma informação extraída de outra fonte. Isso é a citação. Lília, o que é APOD? Vai ver na aula específica de APOD, mas é a citação da citação. Lília, o que é citação direta? Quando eu transcrevo igualzinho a pessoa escreveu. O que é indireta? Eu escrevo com as minhas palavras baseado na obra de outra pessoa, beleza? Então, presta atenção, sistema de chamada. Vou voltar lá no sistema de chamada, que é o tópico 6 aqui da NBR 10.520. Então, sistema de chamada, tá? O que ele fala? Que as citações, ou seja, os trechos que ou eu coloquei o uso direto do texto, ou eu refiz com as minhas palavras, mas ainda baseado naquele trecho, devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada numérico ou autor-data, beleza? Numérico ou autor-data. Então, o que eu vou mostrar aqui um pouquinho é qual a diferença entre o numérico e o autor-data, tá? Lembrando que a ABNT sempre vai falar isso aqui. A ABNT sempre vai falar isso daqui. Se você adotou um sistema, você vai ficar com ele para sempre naquele texto, tá bem? Vai ficar com ele para sempre naquele texto. Lília, eu comecei o texto em autor-data. Em determinado momento, eu achei que seria bom colocar na nota de rodapé. Vou te falar quando que isso acontece muito com o nosso povo do direito, tá? Quando a gente está fazendo autor-data e aí chega numa citação que a gente não faz a menor ideia como que é o autor-data dela. Por exemplo, notícias de jornal, entrevistas, vídeo no YouTube, sites em geral. Aí o que a gente faz? A gente põe uma nota de rodapé, ou seja, sistema numérico, né? Põe um númerozinho lá e coloca o link no rodapé. O que eu estou fazendo? Eu não estou sendo consistente com o método
que eu adotei. Se você adota autor data, é autor data até o final. Não tem essa de colocar um link lá na nota de rodapé, a não ser que ele seja explicativo, beleza? Então, olha só. A gente usa o autor data de formas diferentes, tá? O autor data nem sempre vai aparecer com essa estrutura de parêntese, nome, né? O último sobrenome do autor, em maiúscula, vírgula, o ano, vírgula, ponto, a página e fecha o parêntese, tá? Nem sempre ele vai aparecer nessa estrutura. Por quê? A ABNT vai dar para esse sistema de chamada algumas características e variações. Então, por exemplo, ó, quando o nome do autor, da instituição, enfim, tiver incluído na frase que você montou, tá? Você não precisa repetir o último sobrenome aqui, tá? Você pode colocar ele só bonitinho aqui. Então, por exemplo, segundo Moraes, ao invés de colocar parênteses, Moraes, vírgula, 1995, e aqui a ABNT errou, tá? Não é ponto aqui, é vírgula, igual tá aqui em cima, tá? Vírgula, página tal, assinala não sei o que, não sei o que lá, beleza? Lília, quando que eu uso a página, tá? Qual é a regra da paginação? Porque eu estou vendo aqui nesse primeiro exemplo que não tem nada entre aspas, ou seja, não é uma citação direta. A regra da página é super clara no autor data e também nos outros, no outro sistema de chamada, tá? Se, a regra é essa aqui, ó. Se eu colocar o número da página em citações indiretas também, eu vou ter que colocar o número da página sempre. Ah, Lília, é proibido colocar número de página quando eu estiver citando indiretamente, ou seja, quando eu reformulei com as minhas próprias palavras? Não é errado. Agora, colocou em um, vai ter que colocar em todos, tá? Não vai aparecer mais nenhuma chamada dentro do seu texto que não tenha o número da página. Então, pensa bem, tá? A regra tradicional é citação direta, que é aqui, ó, entre aspas, bem bonitinho aqui. Citação direta, eu uso a página. Citação indireta, ou seja, reformulei com as minhas palavras, não precisa de colocar a página. Mas se colocar, vai ter que colocar em todos, vai ter que pôr para todo mundo. A lógica da BNT é sempre essa. Se você fez uma coisa uma vez, você vai ter que continuar fazendo ela até o final, tá? Até o final. Então, existem algumas regrinhas clássicas do autor data que muita gente tem dúvida. Então, por exemplo, Lília, eu entendi, é o último sobrenome do autor. Lembrando das exceções de último sobrenome. Neto, filho, Júnior, isso não é o último sobrenome, tá? Então, se fosse aqui Barbosa Neto, não estaria aqui Neto, estaria Barbosa Neto. Se fosse Barbosa Júnior, estaria Barbosa Júnior, tá? Júnior, Neto, filho, isso não é último sobrenome. Vai ter que colocar os dois. Só que muitas vezes no autor data a gente vai pegar autores que escreveram às vezes obras no mesmo ano, e eles têm o mesmo sobrenome. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que eu sei quem que é o C e quem que é o O? Vamos colocar assim, tá? Vamos colocar assim. Ah, Lília, mas e se o primeiro nome também começar com a mesma letra? Olha aqui a coincidência, né? Tinha um Cássio Barbosa e um Celso Barbosa e a obra do mesmo ano. A obra do mesmo ano. Como que eu vou identificar aqui quem é quem? Se o primeiro nome tiver a mesma letra, a gente coloca o primeiro nome completo aqui. Se ele tiver letras diferentes, aqui ó, o C e o O, a gente coloca C ponto, O ponto e a vírgula depois, tá bom? Então, isso é quando houver coincidência de sobrenomes de autores, tá? As citações aqui dentro de diversos documentos do mesmo autor, às vezes elas ficam, assim, problemáticas. No direito, quando que isso vai acontecer? Muito. Quando a gente está citando legislação. Então, às vezes, no ano 2000, foram feitas 5.000 legislações sobre aquilo, tá? E aí, todas ficariam assim, Brasil, 2000. Precisa referenciar, tá? Precisa referenciar de uma forma diferente,
tá? Então, aqui ele ensina a usar o A e o B. Quando que eu uso A e B? Quando que eu uso A, B, C, né? Obras do mesmo autor, documentos do mesmo autor, publicados no mesmo ano. No mesmo ano. Lília, como que eu sei qual é a A e qual é a B? A que foi publicada primeiro é a A. A que foi publicada depois é a B. Beleza? Tá? Então, olha só, dentro da chamada autor data ainda, tá? Dentro da chamada autor data ainda. Lília, eu peguei um livro de um autor e, na verdade, ele tem vários livros sobre esse assunto. Então, eu não quero citar, por exemplo, né? Cruz 1998, Cruz 1999, Cruz 2000. Eu posso fazer referência a todas as obras dele no mesmo sistema de chamada? Pode. A BNT ensina aqui como que a gente faz, tá? A BNT ensina aqui como que a gente faz, beleza? Então tá. Citações indiretas de vários documentos, de vários autores. Lília, esse parágrafo que eu escrevi, na verdade, eu não me baseei só em um autor. Na verdade, eu não me baseei só em um autor. Eu usei várias pessoas, várias obras diferentes. Eu preciso referenciar em parágrafos fechados diferentes? Não precisa. A BNT ensina aqui como que faz. Autor, data, ponto e vírgula, autor, data, ponto e vírgula, autor e a data, beleza? Ah, Lília, mas e se for uma citação direta? Aí não tem como. Aí, onde está a citação direta do Fonseca, você vai colocar Fonseca, vírgula, 1997, vírgula, página tal, fecha o parênteses. Onde estiver a do Paiva, você vai colocar lá. Onde estiver a do Silva, você vai colocar lá. Beleza? Então, essa forma aqui é para quando a gente usa documentos de vários autores, faz tipo uma mistura dentro daquele parágrafo, tá? E para não ficar colocando aqui, ó, no lugar do ponto e vírgula, um parêntese e depois abrir o parêntese de novo, a gente pode colocar o ponto e vírgula, só para citações indiretas, beleza? Então, o que que é o sistema autor-data e por que que ele tem sido privilegiado? Por que que ele tem sido privilegiado dentro de diversas áreas? Porque ele permite uma fluidez maior do texto. Você vai lendo só, ah, tá, beleza, foi esse cara aqui que falou e tal, não sei o quê. Você induz o leitor a ter uma leitura mais fluida. E é por isso que esse sistema de chamada é mais utilizado. Quando a gente usa o sistema numérico, com essa notinha, às vezes a pessoa quer parar e olhar, ah, não, mas deixa eu entender, de quem que é essa frase? De quem que é esse texto? E aí a pessoa, às vezes, quebra o raciocínio, tá? Quando a gente usa o sistema de chamada numérico. O que é o sistema de chamada numérico? Vou colocar aqui para você agora. Então, continuamos na mesma norma, tá? Sabemos já que existe um sistema de chamada, que é o autor data, já sabemos utilizá-lo, vai ter mais aula sobre isso, mas já sabemos o básico dele, tá? Que é o último sobrenome do autor, vírgula a data. Lília, é ponto a data? Não, é vírgula a data, beleza? Agora a gente vai para o sistema numérico. O que é o sistema numérico de chamada? Sistema numérico de chamada. No lugar de colocar parêntese, sobrenome do autor, vírgula, a data, fecha o parêntese, a gente vai colocar uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos. O que é algarismo arábico? O 1, o 2, tá? O 3, beleza? Então, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte. O que a gente usa errado aqui dentro do sistema numérico no direito? E isso é errado em termos de ABNT, mas é aceito pelas nossas revistas, pelas nossas publicações. A gente usa o sistema numérico e joga a numeração para a nota de rodapé, tá? Na ABNT, esse sistema de chamada, ele funciona de uma forma diferente. Você põe a numeração, só que essa numeração ela vai aparecer no final da parte, tá? Então, você escreveu um tópico inteiro sobre aquilo, um capítulo inteiro sobre aquilo, uma obra inteira sobre aquilo.
a numeração vai aparecer lá no final, tá? Vai remeter lá para a lista de referências. Então, a lista de referências vai vir numerada. Nossa, Lília, nunca vi isso. Busca artigo da medicina, busca artigo das ciências exatas. Você vai ver que quando eles usam sistema numérico, essa é a forma de colocar. Eles põem a numeraçãozinha e a numeração leva direto para a lista de referências, não é na nota de rodapé. Ah, Lília, então a gente do direito faz errado? A gente do direito faz errado. E tudo bem dentro das nossas revistas, porque as nossas revistas permitem. Algumas revistas vão falar, não, eu só trabalho com autor data, gente. Mas não, aqui, ó, para não criar confusão com a ABNT, eu vou trabalhar só com autor data. Só que várias revistas dentro do direito vão permitir esse uso incorreto do sistema numérico. Eu mesma fiz uso incorreto do sistema numérico na graduação, no mestrado, no doutorado, porque o manual da UFMG permite. O manual da UFMG permite que a gente coloque na nota de rodapé, tá? Ele permite que a gente coloque na nota de rodapé. A ABNT permite? Vou mostrar aqui para você a norma, tá? Vamos voltar aqui na 10.520. No sistema numérico, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva. O que que isso significa, tá? O que que isso significa? Em alguns momentos, o pessoal da Biológicas vai fazer também da forma deles, né? Eles vão indicar com um número, com um algarismo arábico, aquele autor com um número específico. Então, às vezes, eles usaram fulaninho. Aí, o fulaninho virou o número 1. Aí, ciclaninho virou o número 2. Aí, às vezes, lá embaixo tem o fulaninho de novo. Eles colocam o 1, tá? Não é isso também. Não é isso também. Numeração única e consecutiva, que remete à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem em que aparecem no texto, tá? Eu não vou ficar reiniciando a numeração a cada página. Olha aqui o principal problema que a gente vive no direito, tá? A ABNT fala: o sistema de chamada numérico não deve ser utilizado quando existem notas de rodapé. Para que é a nota de rodapé? A nota de rodapé é uma nota explicativa. Ela dá um exemplo que você quer colocar, mas que não necessariamente estaria dentro do texto. Ela é só uma explicação. O que a gente faz? A gente não só coloca, insere o número e joga para a nota de rodapé, como a gente, além de colocar as referências completas na nota de rodapé, a gente também coloca notas tradicionais, ou seja, notas explicativas. Então, fica aquela bagunça de referências na nota de rodapé, junto com notas que estão explicando, junto com notas que têm citações dentro das próprias notas, tá? A gente é bagunceiro. E tudo bem, tá? Quando eu for ensinar a inserir as notas de referência, você vai ver que eu vou ensinar errado, de acordo com a ABNT, tá? Eu vou ensinar da forma como o direito aceita. E qual é essa forma? Inserir a nota de rodapé e colocar a referência na nota. E a ABNT fala que não pode. A ABNT fala que não pode. Tem o cachorro que está protestando aqui, tá? Então, é o seguinte. Dentro dessa indicação, tá? Dentro dessa indicação da numeração, a gente pode fazer de formas diferentes. Então, eu posso fazer entre parênteses o número grande, tá? Posso fazer entre parênteses, ou posso fazer sobrescrito. Sobrescrito, beleza? Sobrescrito, tá? Ele vai explicar aqui dentro dessa norma como que eu faço a indicação da fonte em cada um desses dois sistemas de chamada, tá? Então, tanto no autor data quanto no sistema aqui numérico, a ABNT vai falar: olha, gente, a gente usa dessa forma aqui e na lista de referências ao final vai aparecer dessa forma aqui. É a mesma coisa que a gente já olhou. Se depois você quiser conferir alguma coisa aqui, tá? Tem algumas outras regrinhas, por exemplo, aqui no autor data, de títulos que são muito grandes, a gente usa esses 3 pontinhos. Já aconteceu muito comigo, como revisora, de usar aqui corretamente essa regra,
que é a primeira palavra do título seguida de reticências, e o cliente achar que eu deixei para fazer depois. Não, é assim mesmo, ó. Tá? É assim mesmo. No caso aqui, a BNT só esqueceu de fechar o parênteses, né? Mas é assim mesmo, beleza? Aqui vão ter várias regrinhas que eu vou explicitar melhor em outras aulas, mas, tá? Até o momento aqui, autor data e numérico, beleza? A BNT vai repetir de novo que deve-se utilizar o sistema autor-data para citações no texto e o numérico para notas explicativas. Ele vai voltar nessa história de que a gente coloca nota de rodapé quando a gente quer explicar as coisas, tá? Quando a gente quer explicar as coisas, beleza? Então, ele dá aqui esses exemplos, tá? E vai falar também das notas de referência. Notas de referência. O povo do direito usa essa parte aqui das notas de referência para justificar por que que a gente insere uma nota de rodapé e coloca a referência completa lá, beleza? A gente fala, não, na verdade, a gente adotou um sistema de notas de referência. Não é que eu fiz a chamada incorretamente, não é que eu estou indo contra a BNT, eu só adotei um outro sistema. Por quê? Porque essa é uma norma confusa, tá? Essa é uma norma confusa. Ela começa falando dos sistemas de chamada, divide em autor, data e em numérico, e aí no próximo tópico ela resolve falar de notas de rodapé, e dentro da nota de rodapé, ela traz a possibilidade das notas de referência. Vou ler aqui com você o que é nota de referência. A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página, que é a regra geral, tá? Então, a primeira citação de uma obra em nota de rodapé deve ter sua referência completa, ou seja, ele permitiu que a gente colocasse na nota de rodapé, tá? Permitiu que a gente colocasse da nota de rodapé. Então, dentro das notas de referência, que é o sistema que nós do direito utilizamos, a ABNT vai permitir que a gente não deixe o texto tão poluído assim, com 1 milhão de referências. Eu vou explicar isso na aula sobre idem e bidem, opcite, locicite, apud, todas essas coisas, tá? Mas é essa parte aqui, e não é para ficar usando sem critério. Especialmente porque a ABNT tem uma regra muito clara, tá? Tem uma regra super clara de que essas expressões só podem ser usadas na mesma página ou folha da citação a que se referem. Então, se você mudou de página, vai ter que colocar a referência completa de novo, tá? De novo, beleza? A ABNT vem, então, e traz notas explicativas. Então, ela já trouxe notas de referência, que é o sistema que a gente acaba utilizando aqui, ó, nas notas de rodapé, notas de referência, e aí ele vem e traz uma outra, que são as notas explicativas. Como eu já falei, nós do direito gostamos de usar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente gosta de usar as duas coisas ao mesmo tempo, ó. Coloca aqui o texto, coloca uma notinha de rodapé, a notinha vem aqui para baixo, e aí a gente vem e explica tudo aqui. O ideal dentro de um trabalho é que, se a gente for ter muitas notas explicativas, ou seja, só trazendo conceitos e várias coisas, o ideal é que a gente utilize o sistema autor-data, tá? Porque às vezes dentro dessa explicação aqui, a gente vai precisar fazer outras chamadas para citação, tá bem? Então, terminamos a primeira parte só, tá? Sistema de chamada. Sistema de chamada. Lília, qual é o sistema, então, de referência? A gente aprendeu, olha, o sistema pelo qual eu indico para o meu leitor qual obra eu me utilizei pode ser dividido em dois, autor, data e numérico. Beleza, entendi. Quais são, então, os sistemas de referência? Então, pensa aqui comigo.
você já aprendeu que para mostrar para o seu leitor de onde você tirou aquilo, isso é um sistema de chamada, autor, data ou numérico, tá? Autor, data ou numérico. Só que para ordenar a sua lista de referências, que é a parte que vem ao final, que mostra todo mundo que você utilizou, todas as obras, todos os sites, tudo que você utilizou, para ordenar as referências, a gente também tem dois sistemas. E é aqui que vem a discórdia. Por quê? Um desses sistemas tem o mesmo nome. Olha que legal, né, gente? A BNT não podia ter criado outro nome? Não. Ela usou o mesmo nome. Então, na NBR 6023, que é a nossa NBR de referências, ela vai falar que os sistemas de ordenação das referências, ou seja, quando você está lá no final do trabalho e vai mostrar todo mundo que você já usou, pode ser alfabético ou numérico, tá? Alfabético ou numérico. Lembra que lá no sistema de chamada também tem numérico? Fica difícil assim, né? Fica meio difícil assim, beleza? Tá? Então, a gente fala de números também lá no sistema de chamada, só que não é a mesma coisa da ordenação das referências. Então, olha aqui os ramos, tá? Eu tenho um sistema de chamada e um sistema de referenciação. Sistema de chamada e sistema de referenciação, beleza? O que é esse sistema de referenciação? Como que as minhas referências ao final do trabalho vão ser ordenadas? Qual é a ordem, tá? Qual é a ordem? Então, dentro dessas duas, tá? O sistema alfabético, tá? O sistema alfabético vai mostrar a ordem geral dentro de uma lógica alfabética. Esse é o que a gente usa, tá? Esse é o que a gente usa. Eu nunca vi utilização de sistema numérico em trabalhos jurídicos. Eu sempre vejo a utilização do sistema alfabético, que é o quê, gente? O último sobrenome, e aí você ordena aquilo alfabeticamente. Beleza? Você ordena aquilo alfabeticamente. Então, aqui, ó, se for utilizado o sistema alfabético, que é majoritariamente o que a gente usa, as referências devem ser reunidas no final do trabalho, que é o que a gente faz, em uma única ordem alfabética, tá? Em uma única ordem alfabética. Beleza? Então, no texto eu utilizei esses autores aqui. Lá na lista, ao final das referências, eu vou colocar em ordem alfabética, aqui, ó, C, depois o D, depois o G, beleza? Então, tem algumas regrinhas, tá? Tem algumas regrinhas sobre obras que são referenciadas sucessivamente, tá? Do mesmo autor. Então, aqui ele dá o exemplo do Gilberto Freire, tá? E ele permite que a gente utilize esse tracinho. Eu não recomendo, acho que fica muito poluído, assim, o texto com esses tracinhos aqui, mas se quiser usar, tudo bem, não tem problema, tá? Se quiser usar, tudo bem, não tem problema. Ele permite usar até se for a mesma obra, só edições diferentes, tá? Então, é super simples. Lília, como que eu faço para ordenar as minhas referências ao final de forma alfabética? Vou te mostrar aqui a forma mais juninha de fazer isso. Vou abrir aqui para você uma lista qualquer de referências, tá? Vou abrir uma lista qualquer que seriam referências ao final de um artigo, tá? Seriam referências ao final de um artigo. E não necessariamente elas estão em ordem alfabética. E aí, para você não ficar assim, ai, gente, será que o U vem antes do R? Como que será e tal, não sei o quê? Muita gente pensa que a formatação das referências é a seguinte, com um espaçamento simples, e aí eu venho aqui e dou um espacinho aqui. O que isso causa, tá? Isso causa um problema que chama não posso automatizar essa parte alfabética. Não posso automatizar pela classificação. Então, o que eu sugiro, tá? Que você selecione a sua lista de referências ao final, venha aqui na formatação, formate com um espaçamento
entre linhas simples e antes e depois de 12 pontos. Isso significa que ele vai ficar igualzinho esse Enter que a gente daria, tá? A formatação é à esquerda, o alinhamento é à esquerda, então você dá um ok aqui. E para você não ficar quebrando a sua cabeça de ter que ficar mudando as coisas de lugar, você vai vir aqui no classificar, tá? No classificar. E vai ordenar aqui, beleza? E olha aqui, que bonitinho. Ele colocou em ordem alfabética. Ó, fim. Olha que legal. Colocou aqui pra gente em ordem alfabética. Então, vamos voltar aqui para o outro sistema, porque o alfabético é o sistema que a gente utiliza, é a forma de ordenar que a gente utiliza, tá? Então, vamos vir aqui para o segundo sistema, que é mais utilizado na área biológica ou na área médica, que é o sistema numérico. Então, como que é o sistema numérico de referências, tá? Aqui, sistema de ordenação de referências. É esse sistema que a gente coloca a numeraçãozinha e lá, no fim, na lista de referências, os textos citados vêm na mesma ordem que eles apareceram. Então, eles não vêm em ordem alfabética. Olha, esse Cretela Júnior veio antes, o boletim estatístico veio depois, e muitas vezes as referências vão se repetir. E tudo bem, tá? Muitas vezes as referências vão se repetir. Lília, você já viu utilização de sistema numérico para ordenação de referências dentro do direito? Ah, não, nunca vi. Ah, Lília, mas e se alguma revista pedir expressamente? Você já sabe fazer, tá? Então, recapitulando essa aula. Não é muito simples, eu sei, tá? Qualquer coisa, você vai lá nas normas específicas. No caso do sistema de chamada, tá lá na 10.520, que é uma norma sobre chamada, beleza? E no caso do sistema de referências, ou seja, de ordenação das referências ao final, tá lá na NBR 6023, que é a nossa norma de referências. Então, lembra aí dessa dupla ramificação dos sistemas, tá? Então, vamos agora para as próximas aulas.